Salmo 127. Diz assim, queria que vocês ouvissem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dorme. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua alvagem, não será confundido, quando falarem com ele, com os seus inimigos à porta. E eu quero declarar essa passagem sobre a vida de vocês, para que vocês descansem no Senhor, amém? Amém. Eu estava essa semana conversando com um casal, e ele falou assim que a empresa estava exigindo muito que ele trabalhasse muito. E o patrão dele queria sábado, domingo, que tinha muito serviço atrasado. E ele foi lá e falou assim, olha, eu tenho 3 crianças, minha esposa acabou de ganhar neném, eu não posso trabalhar dessa forma que a empresa está me exigindo. Se você perguntar se eu preciso do trabalho, nessa altura do campeonato, eu preciso. Mas eu não posso trabalhar de domingo a domingo. E essa é a minha colocação, falou pro chefe dele. E o chefe dele olhou para ele e disse assim, olha, hoje poucos homens pensam como você pensa, em priorizar a sua família, de ter um tempo para estar junto, e de não trabalhar de domingo a domingo. Ele falou, aí o chefe ficou espantado com essa atitude. E aí ele estava conversando isso comigo, né, que o chefe ficou espantado, e ele tem muita gente sendo mandada embora, e ele permanece lá. E Deus me trouxe essa passagem, que não adianta a gente querer fazer as coisas na força do braço. Deus honra quando a gente se posiciona, conforme o Senhor pede para que a gente se posicione, né? De priorizar a nossa família, de priorizar estar com os filhos, com a esposa, priorizar estar com Deus, que Deus, isso é Deus ser único na nossa vida, na verdade, né? Tudo está linkado em Deus, os filhos em Deus, a esposa em Deus, o trabalho em Deus, porque se Deus está cuidando do trabalho, Deus vai dar o jeito. Ou como pode acontecer diferente também, como aconteceu com o Dario, né? Quando ele dava aula e a chefe falou pra ele que ele tinha que dar uma mentidinha lá sobre uma apostila, e ele falou, não, mentir eu não vou falar a verdade, apostila é uma porcaria, eu não vou vender isso pros meus alunos. Ela falou, não, mas você tem que falar, vender o produto da escola. Ele falou, mas o produto da escola não tá bom, eu não vou mentir. Se vocês quiserem, vocês vendem. Aí ela falou, você sabe o que acontece com quem não percorre o perfil da empresa. Ele falou, se o perfil da empresa é mentir, eu realmente estou fora do perfil. E depois de uma semana, ele foi mandado embora. Então existem os dois lados, lados que vocês vão ser compreendidos e lados que não vão ser. Mas quando Deus está cuidando, Deus continua cuidando. Amém? Foi mandado embora, mas nada nos faltou. Deus supriu tudo. Novos empregos apareceram. Então que a gente possa estar linkado no Senhor. Isso quando fala de filhos, eu era mais moça que eu sou agora, quando uma profeta chegou e falou assim que eu seria mãe de nações. E quando ela falou mãe de nações, eu falei, meu Deus, como será isso ser mãe de nações? Eu não fazia nem ideia do que era ser mãe de nações. E eu estava recém-casada ainda. E Dario não era profeta, não me lembro nem se ele era pastor já. E eu falei para Deus, Senhor, eu falei, Senhor, tanto o meu ventre biológico como o meu ventre espiritual é teu. E o Senhor usa como o Senhor quiser. E eu quero declarar sobre a vida de vocês, que vocês são filhos na nossa aljava. E que nós acreditamos em vocês. Amém? Todos nós estamos a caminho daquilo que o Senhor quer. Nenhum de nós somos perfeitos, mas estamos a caminho do varão perfeito. Né? E a mãe conhece o filho antes do filho conhecer a mãe. Né? O Ian sabe que a Tati é mãe dele. O mais pequenininho, a Estherzinha, sabe que a Adriana é mãe dela. Ela ainda não sabe. Ela tem uma... Agora, a Adriana tem certeza que a Esther é filha dela. Mas conforme ela vai se relacionando e vai vivendo, ela vai descobrir que a mãe dela é a Adriana, que o pai é o Rodrigo, não é verdade? Então, eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho atitude com vocês, às vezes, ou na maioria das vezes, de mãe. Né? Quando vocês tiverem alguma dúvida, pergunta para a Miriam. Porque eu vejo que às vezes eu trato algumas pessoas como eu trato a Miriam ou como eu trato o Pablo. Porque são meus filhos biológicos. Mas os meus filhos espirituais eu tenho o mesmo carinho, o mesmo cuidado e quero que cheguem tão longe quanto os meus filhos biológicos.
Então eu quero dizer que vocês são bênção, vocês são herança do Senhor. Amém? Que essa casa acredita em cada um de vocês. Em cada um. Desde o mais bebezinho que está entre nós, que acho que agora aqui hoje é a Esther, até o mais experiente, que são alguns de nós, né? Entre os jovens, não é verdade? Então, essa casa acredita. Sabe por que essa casa acredita? Porque Deus acredita em você. Então, a gente também acredita. Quem somos nós para não acreditar, não é verdade? Então, que você possa estar buscando no Senhor isso, que Ele seja único na tua vida, seja único. E todas as coisas que você vive estejam voltadas no Senhor. Amém? A gente tem sentado em volta da mesa com a família e comendo o cordeiro junto, não é verdade? E manifestar os grandes feitos do Senhor. Esse é um dos propósitos de sentar à mesa e compartilhar e falar, olha, o que Deus tem feito na nossa família, o que Deus tem feito com a nossa vida, a transformação que temos alcançado. E tem uma família hoje, que é a do Celinho e da Cláudia, que vai compartilhar com a gente um pouquinho, antes do Vitor declarar, os grandes feitos que o Senhor tem feito na vida do Célio e da Claudinha. Né, casa Claudinha? Eu não sei se todo mundo conheceu o Celinho logo que chegou lá no Jardim Universo, né? Porque tem muitos exemplos aqui, mas hoje, como ele vai contar pra gente um pouquinho dos grandes feitos de Deus na vida dele, era um mineirinho, continua sendo, quietinho lá, né? Gostando de queijo. Mas Deus tem feito grandes coisas na vida do Célio, grandes coisas. Eu tenho acompanhado de perto o crescimento e o amadurecimento deste homem e desta mulher. E eles têm crescido no Senhor. Então eles vão compartilhar um pouco para estimular a tua fé, para dar glórias para Deus, para honrar o nome de Deus, dentro dessa comendo o cordeiro junto. Porque hoje nós vamos comer o cordeiro juntos aqui, amém? No coletivo. Nós todos vamos comer o cordeiro juntos. E ele vai manifestar os feitos do Senhor para as nossas vidas. Se você quer manifestar algo, então você vai pensando aí que depois dele você tem a oportunidade. Se ninguém tiver, aí o Vitor vai. Amém? Vai lá, filho. Bom, gente, como a mãe falou, né, assim, ao longo da caminhada, assim, a gente tem bastante coisa, assim, para testemunhar a bondade de Deus na minha vida, na vida da Cláudia, assim. Eu, como indivíduo, quando eu vim pra cá, né, fez 20 anos agora, né, talvez assim, a perspectiva da gente é outra, igual a mãe falou, mineiro, então assim, aí, com a raiz lá, então a gente fica, eu mesmo sempre querendo manifestar a vontade de ir, né, às vezes até hoje eu brinco, né, se fosse solteiro eu já tinha ido, mas, né, aí a Cláudia, então eu te atrapalhando, não é isso, né, a mentalidade da gente muda, assim, a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai amadurecendo, né? E assim, na caminhada, assim, a gente conheceu a presbiteriana, casou, depois, né, a gente veio para a tribo, então assim, e nos últimos 7 anos Deus tem transformado mesmo as nossas vidas, né, em todo sentido, né? Igual a mãe falou, ela tem testemunhado, ela, talvez a Thelma, né, a Célia, assim, pessoas que estão mais próximas, a gente tem testemunhado assim, o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Em todo sentido. E assim, a gente tem entendido, né, e procurado assim, colocar em prática o que a gente tem ouvido através dos profetas, né, dos pastores dessa casa. Assim, que a gente, por mais que a gente tenha a nossa índole, né, de fazer as coisas certas, né, mas assim, a gente sempre quer dar o jeito da gente. Então, assim, né, a gente como família, a gente tem procurado assim, empenhar, né, e viver aquilo que a gente tem ouvido, né? E assim, além de ouvir deles, e ouvir assim, também o que Deus tem nos direcionado, né? E né, assim, nos últimos 2 anos mesmo, assim, até já comentei com a mãe no grupo que a gente tem, assim, foi o livramento que Deus deu para a Cláudia, né? Que ela, né, não estava passando muito bem, né? Assim, com as perturbações por causa das perdas dela. E talvez assim, isso fez até a gente assim, ficar mais sólido, assim, ver além o cuidado das pessoas e o cuidado de Deus primeiramente, né? Assim que passa aquela confusão, né? Se a pessoa que a gente ama está naquela situação, e agora? O que eu vou fazer? Como assim vai ser o próximo passo? Mas graças a Deus, sim, Deus nos ajudou, tem nos ajudado assim, a enfrentar. A gente passou em nome de Jesus por essa fase, né? E hoje, assim, a gente tem glorificado a Deus, assim, às vezes até brinco com ela, que às vezes agora tem que, como ela era quietinha, né? Agora tem que segurar um pouco, né? Mas isso, assim, a gente vê assim, a transformação na minha vida e na vida dela, que foi coisa de Deus mesmo, né? E assim,
Eu queria dizer para vocês que a gente tem buscado e tem empenhado, né, a fazer as coisas, praticar aquilo que a gente tem ouvido aqui na tribo, né, e nós em casa também, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Uma coisa que eu ouvi do Célio, um dia ele falou assim, numa reunião que a gente estava fazendo, e a gente estava comentando, né? Algumas pessoas, poxa, mas aquela pessoa não faz, é sempre a outra que faz. E o Celinho, uma vez ele falou, lá na reunião, ele falou assim, olha, não importa se o outro faz ou deixa de fazer. O que Deus pediu para mim fazer, isso eu vou fazer. Isso me marcou. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas se eu faço, por que o Vitão não faz também? Ah, se eu posso, por que o Neto não pode também? Mas ele falou assim, não importa se o outro faz, se o outro pede, se o outro deixa de fazer. Eu estou fazendo o que Deus pede para mim fazer. E, na medida do possível, eu vou auxiliando meu irmão para ele entender que ele também precisa. Mas eu sei o meu papel. Isso me marcou. Né? Então, muitas vezes a gente fala assim, não, por que só eu faço? Por que só eu? Por que só eu? Não, porque Deus pediu para mim. Né? E o outro vai entender com o tempo. Amém? E a Roberta vai falar uma coisa para nós, né, Roberta? Tá. Porque os grandes feitos do Senhor na vida dela são muitos, né, também, né, gente? Bom dia, né? Pra quem eu não cumprimentei. Bom, teve um dia que eu tava na casa da Dari e da Cris conversando e se Deus quiser, se tudo der certo, dia 26 eu vou embora. Amém. Dia 26 de maio, né? E eu falei de algumas necessidades que eu tenho tal, e algumas coisas para as crianças lá da escola, do SECAV. E eu quero levar... Eu vou levar uma mala só de coisas para a escola, né? Vou levar as minhas 2 e mais uma que é para a escola. Porque não dá para levar junto com a minha bagagem, é muita coisa. E eu quero levar 20 bíblias infantis. Aí conversei com o Terto e o Dario que sugeriu, né, de fazer uma campanha aqui na tribo. Então são 10 daquelas bíblias igual usa aqui, como que é o nome mesmo? Cadê o Terto? Essa daí. E 10, outras 10 que são para crianças menores. O Terto ia trazer, mas ele esqueceu para eu mostrar. Mas cada bíblia custa R$30, né? São 20 bíblias que eu quero levar, somando os 2 tipos. Nós somos bem mais do que isso, né? São 40 famílias, né? 43 famílias. Então, o que o Dario sugeriu, que vocês, se vocês quiserem, lógico, né, abençoar para doar as bíblias, uma família pode se juntar com a outra e ofertar a bíblia, entendeu? Porque aí fica 15, não fica mais leve, tá bom? E eu que, assim, se possível, o mais, assim, quem se dispor, né, no coração de dar para eu levar, o mais rápido possível para eu poder organizar a bagagem, porque é muito peso, eu tenho que eu vou levar muitas outras coisas para semana que vem. Não, essa semana eu vou para São Paulo para comprar muitas coisas que eu preciso levar, então eu preciso organizar. Então, quanto antes, para mim é melhor, tá bom? Ficou claro para todos, né? E aí pode ir direto com o Terto, né? Pode. Isso, porque ele fez um preço bem acessível. Mas ele já separou, é só dar o dinheiro. Só passar o dinheiro para ele passa a Bíblia para você. Se você quiser ver a Bíblia também antes, não tem problema. Tá Ela falou, vai direto pro Terto, pensei que era ir lá na loja, assim. Não, Mas acho ele já separou, daí só dá o dinheiro pra você. ele já sabe qual que é. Tá bom? Muito obrigada. Só perguntei. Tá bom, gente? Obrigada, tá bom? É isso. Então, gente, vamos tratar, né, de não esquecer disso que a Roberta colocou, na medida do possível, né, se a família não pode sozinha, pergunta para outra, olha, vamos dar uma Bíblia junto lá para as crianças, né, incentivá-los a um ao outro. Comente com as crianças, quem tem filhos, comente com suas crianças, a gente vai estar falando isso no cultinho deles também, né? Aí a gente depois vai ver com a Roberta o que as crianças de repente pode, sei lá, um lápis, uma borracha, que saia algo delas também para entregar. Então a gente vai estar passando, mas você que tem filhos, já vai... Desculpa, Cris, mas pode, por exemplo, pede pro Terto trazer a Bíblia e você pede pra criança entregar isso, para que ela se sinta parte, né? E já vai também gerando isso nos nossos filhos. Beleza? Bem? Alguém mais quer compartilhar algo?
dos grandes feitos do Senhor na sua vida hoje? Todo mundo não vai dar tempo, sinto muito. Todos querem, Vitor, então. Mas o Vitor tem algo a falar para nós, então. Tá bom? Fica para a próxima. Deus abençoe. Vou falar aqui, minha família. Vai. Não, queridos, a gente precisa só estar falando a mesma língua sempre, amém? Como o negócio é muito dinâmico, glória a Deus por isso, que é sinal de que o Espírito tem nos ministrado dia após dia. Então, por exemplo, a gente estava no domingo lá, escutando uma palavra, e aí de repente surge num grupo no Facebook, no WhatsApp, que é o Cordeiro, aí você fica, meu Deus, eu estava lá no Uperetes lá e agora é o Cordeiro, não é, Sérgio? Então, como é que é isso? Então, queridos, então é por isso que a gente, os sacerdotes aí têm recebido algumas declarações, orações, direções específicas. Então, para que a gente faça isso juntos hoje, beleza? A gente vai ler o texto e todos estão a par do que está acontecendo? Todo mundo está sabendo ou não? Sim? Então, essa manhã é para que a gente ore juntos e que a gente faça algumas declarações específicas e juntos, beleza? Porque para que a gente não fique boiando, queridos, ou aproveitando a oração do outro e enquanto está orando a gente está pensando no que vai, na conta que tem que pagar amanhã e tudo mais, no jiu-jitsu que tem que voltar, né? Aleluia! Então que a gente faça orações específicas, direcionadas e entendendo aquilo que a gente está orando hoje, beleza? Pode ser? E quem vai orar não vai ser eu, vai ser vocês, amém? Vamos lá? Então vamos ler o texto, abre comigo lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 12. Capítulo 12, do verso 1 ao 20, beleza? Vamos fazer igual aquelas igrejinhas, assim, cada um lê um versículo bonitinho. Aleluia! Glória, beleza, Celinho? O Celinho que é cheio da graça de Deus. Você, eu quero dizer que sua vida nos ministra muito, Célio. É verdade. Você nos acrescenta. Amém. Enquanto você falava, eu pensava isso, o quanto você nos acrescenta. Verdade. Não só a mim, mas a todos nós. Você é uma bênção do sacerdote. E a Claudinha te completa de uma forma muito especial. Vocês são muito bênção para nós. Sua casa é muito especial, viu, Claudinha? Tudo aquilo que Deus está fazendo no seu interior é algo concreto, é algo palpável. O Senhor te sustenta, o Senhor é o teu marido, o Senhor é o teu pai, Ele é o teu ajudador, Ele é aquele que te sustenta na palma das mãos. Quando você acorda, Ele está lá do seu lado. E quando você está dormindo, Ele continua do seu lado. Ele cuida de você em todos os aspectos. Aquilo que você nem imagina, Ele está cuidando em todos os detalhes. Todos os detalhes. Então eu quero dizer o quão bênção você é nas nossas vidas. Vocês são. Amém? Fecha parênteses. Volta lá. Vamos lá. Versículo 1. Beleza, Celinho? Aí vai passando. Disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele um vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Faça então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas. Nas noites comerão. Faça então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão animal. Só um minutinho aí. Gente, só para que a gente entenda o contexto, a gente já sabe, sim? Era o tempo das pragas e haviam 9 pragas e a 10ª seria a
a morte dos primogênitos. Sim? A gente já sabe, então o comando era que pegasse o cordeiro e do sangue passasse sobre os umbrais das janelas, das portas, e quando o anjo passasse, aqui não tivesse, o primogênito seria ceifado. Então é esse o comando, beleza? Só pra gente estar... Vamos lá, continua aí. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Nada deixarei sobrar até pela manhã. Caso isso aconteça, queimareis o que restar. Nada dele deixareis, até pela manhã. Mas o que ficar dele, ficar até pela manhã. Queimá-los eis no fogo. Assim, pois, oferecereis, ou comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis, apresentadamente, está a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Até o 12, já foi? Foi? Beleza, gente? Então a gente entendeu isso, então a gente vai fazer algumas declarações, amém? Pode ser? E assim, que a gente tenha muito temor e entendimento nesse momento, amém, queridos? Porque são declarações que dão voltas no mundo do Espírito, amém, querido? Uma palavra liberada é a palavra do Senhor. Amém. A palavra do Senhor, quando é liberada, a palavra diz que toda voz ela precisa se calar, porque o Senhor está falando. Amém. Então, através de nós, o Senhor está falando, amém? É a palavra sendo liberada, amém? Cada oração, cada declaração é uma palavra liberada, querido. Que você pode pegar, que você pode tomar para a sua vida pessoal. E você deve tomar para a sua vida isso, amém? Então, conforme a gente for declarando, que a gente entenda aquilo que o nosso irmão está declarando, amém? Porque às vezes, por uma declaração do Célio, o Senhor ministra nossas vidas de forma sobrenatural. Aí a Mônica declara algo que vai ministrar a vida da Tati. Então, que a gente fique atento àquilo que o Senhor está falando, amém, querido? O culto é dele, amém? Amém. É do jeito que ele quiser. Nós estamos reunidos como igreja para cultuá-lo, amém? Vamos lá? Amém. Então, a primeira declaração que o Célio é o cara hoje. A gente vai declarar, Célio, que assim como que nós estamos ouvindo a voz de Deus, assim como Moisés teve nitidez, clareza de ouvir a Deus, nós vamos ter do mesmo modo, que a gente vai conseguir ouvir de maneira clara o Senhor. Amém? Sim, Pai, eu declaro, Pai, que assim, Pai, como o Senhor, Pai, falou e Moisés ouviu claramente, Pai, nós aqui hoje, Pai, vamos estar atentos, Pai, amém, para ouvir a Tua voz, amém. Senhor. Assim é, Senhor. Ouvir, Pai, e obedecer, Aleluia. Pai, aquilo, Pai, os Teus comandos, Pai. Amém. Amém. Eu declaro, Pai, que nossos ouvidos vão estar abertos, Senhor. Nossa mente, Pai, vai estar atenta, Pai, ao mínimo sussurro do Senhor, Pai. Amém. E compreendendo nitidamente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós concordamos com essa oração. Alguém que declare que a Páscoa sinaliza um tempo de movimento. Então é um tempo onde o Senhor vai nos mover, amém, queridos? Amém. É um tempo de abandonar lugares passados e é tempo de avançar. É tempo de se movimentar, amém? Que alguém declare isso. Amém. Em nome de Jesus. Pode ser o Ricardo. Declaramos, Pai, esta verdade. Amém. E a Páscoa é um tempo de movimento. Amém. Amém. Nós nos transportamos das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, por esse novo tempo, Pai. As coisas foram deixadas para trás. Amém. Um avanço, ó Pai, em nossas vidas. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, declaramos também que nós iremos avançar ao lugar que o Senhor tem proposto, Senhor. Ao centro da Tua vontade. É nessa direção que nós estamos. Nos ajude, nos chacoalhe, Espírito Santo. Porque nós vamos avançar em direção ao propósito estabelecido pelo Senhor, Pai. Nós não queremos nos mover segundo a nossa alma, segundo a nossa vontade. Mas nós iremos nos mover segundo a Tua palavra, segundo a direção do Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus. Que alguém declare que nós seremos introduzidos num tempo oportuno, num tempo de oportunidades, tempo de portas abertas, amém?
Amém, Senhor. Eu quero declarar que nós entraremos por essas portas, Pai. Entraremos por Amém. esse novo do Senhor. Amém. Que a gente, assim como o Victor orou, Pai, que nós vamos nos mover realmente para esse tempo. Amém. Que já foi declarado, mas Sim, que nós sim. precisamos viver esse tempo. É verdade, amém. Que nós venhamos realmente nos levantar e viver, querer viver esse tempo que o Senhor já tem um novo para nós, Pai. Isso depende muito mais de nós. A começar pela minha vida, Senhor. Eu quero declarar nessa manhã, Senhor, que eu quero viver o Teu novo. Eu quero avançar no Teu propósito. Amém. E aquilo tudo que já foi passado, aquilo que já não pertence mais ao Senhor, Pai, que seja retirado da minha vida para eu viver esse novo, Senhor. Amém. Assim eu oro pelos meus irmãos, Pai, que eles também consigam, Senhor, e eu declaro que eles vão conseguir viver esse novo, Senhor. Amém. Aqueles ainda que não sabem, assim como eu também não sei, Pai, eu declaro que saberá a partir de hoje desse novo tempo, Senhor. Aleluia. Nós concordamos com essa declaração, Senhor. Senhor, nós declaramos e decretamos que nós não vamos pedir mais para o Senhor abrir porta. Porque o Senhor está dizendo, as portas estão abertas. Amém. As portas estão abertas. Senhor, agora nos dê estratégia, nos direcione, Senhor, nos conduza a passar pela porta. Amém. A passar pela porta, Senhor. Não a porta que a gente acha que tem que passar, a porta que o Senhor quer que a gente passe. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Que alguém ore em relação a que as famílias, que nós como família, que a gente se comprometa com o tempo que a gente vive. Amém, querido? Porque cada tempo, queridos, cada tempo determinado por Deus demanda uma responsabilidade muito grande, cara. Então, quando o Senhor vira a estação, cabe de nossa responsabilidade mudarmos as vestiduras, amém? Então quando é verão a gente vem de bermuda, mas se o Senhor mudar a estação para o inverno, Ele não vai colocar blusa de frio em mim. Quem tem que colocar sou eu, amém? Então faz parte da nossa responsabilidade, como casa, como família, como indivíduo, de entender os tempos e assumir a responsabilidade e dizer, Senhor, eu entendo que o tempo mudou, que o tempo virou, então eu vou mudar as minhas vestes. Amém? Então que a gente ore nesse sentido, que seja ativado em nós um senso de responsabilidade. Amém? Vamos lá. Senhor, nós entendemos que todo novo tempo traz uma nova diretiva. Amém. Todo novo tempo ele traz uma nova palavra. E essa palavra ela exige uma postura nossa. Amém. Então nos ajuda, Espírito Santo, a entender o tempo que vivemos. Aleluia. Nós falamos tanto de novo tempo, de novo ciclo, mas às vezes a gente só fala como uma linguagem que a gente nem entende. Senhor. Nos ajude a compreender o tempo específico que vivemos como indivíduos. Ajuda-nos a entender. O tempo que vivemos como família, mesmo. como casa Ninho das Águias. E a partir desse entendimento, nos ajude a corresponder isso, Senhor. Nos ajude a ter uma postura coerente com aquilo que o Senhor está apontando, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos. Nos leve, Senhor, nos remova para a prática. Amém. Amém. A prática dessa palavra. Em nome de Jesus. Entendemos que se estamos vivendo uma nova estação, isso aponta para nós uma nova postura. Amém. Nos ajude a viver coerente com o Senhor que está falando. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Amém, queridos? A outra declaração que precisamos fazer é que nós estamos abandonando uma mentalidade escrava e que é desenvolvida em nós uma mentalidade de filhos maduros. Amém, querido? E isso é de vital importância, queridos. A palavra diz que quando Abraão está lá nas terras dos Montes Moriá e quando ele vai subir para sacrificar o Isaac, o filho dele, fala que o escravo e o jumento ele fica ao pé do monte, né? Ele tá viajando com o escravo, com o filho e com o jumento. Mas na hora de subir o monte, ele diz para o escravo: fica com o jumento que eu vou subir com o menino. Nós iremos subir, adoraremos e voltaremos. Então isso fala que tudo aquilo que é escravo ou jumento na nossa vida tem que ficar no pé do monte, amém? Tem que ficar no pé do monte. Porque para que a gente suba, para que a gente avance, para que a gente progrida, o escravo, aquilo que nos aprisiona, queridos, tem que ficar no pé do monte. Aquilo que o jumento fala daquilo que é ignorância na nossa vida. Então toda ignorância que te amarra, que te prende, que te bloqueia, tem que ficar no pé do monte, cara.
Porque por isso que a gente, às vezes, nas nossas vidas, cara, tem tantos anos que a gente está caminhando com Deus, mas existem coisinhas que ainda nos prendem. A gente está amarrado a certas coisinhas. E Deus está dizendo, como Ele disse para João, eis uma porta aberta e dizendo, e uma voz que dizia, sobe para cá, sobe para cá. Então a porta está aberta e o Senhor já liberou sua voz dizendo sobe, mas a gente não consegue subir porque a gente não quer largar o jumentinho e o escravo. A gente não quer, a gente está preso ainda. Então que a gente declare isso, amém, queridos? Que a gente tá saindo de uma mentalidade escrava e desenvolvendo em nós uma mentalidade de filho maduro. Porque é um processo de desenvolvimento, amém? Não é uma oração que vai mudar e vai falar, nossa, uau, filho maduro. Sair daqui, filho maduro. Não, é um processo de desenvolvimento. Mas que a gente declare isso sobre nós, amém? Vamos lá. Pode ser a Mônica mesmo. Senhor, nós declaramos como corpo agora, Senhor, que Amém. Chega do tempo de meninice, Senhor. Nós É. queremos avançar, nós queremos passar por esse momento de passagem nas nossas vidas. Amém. Como filhos maduros, Senhor, como os filhos do Senhor. Aleluia. Nós declaramos, Senhor, que o tempo de completa dependência, Senhor, assim como uma criança depende absolutamente do Pai, e quando ela vai crescendo, ela começa a ter posturas que o Pai ensinou, para ela conseguir ter certa dependência, Senhor, para que ela reproduza o que o Pai ensinou, Senhor. Nós declaramos que esse é o tempo das nossas vidas, Senhor. Amém. O tempo de sermos maduros, Senhor, o tempo de subirmos os montes, Pai. Que tudo que, Senhor, que seja pequeno, tudo que seja ignorância nas nossas vidas, Senhor, fique para trás. Senhor, ainda que seja difícil, que seja duro crescer, Senhor, mas esse é o tempo para nós, Senhor. Eu declaro, Senhor, que assim como filhos maduros, Senhor, que pensam com as suas próprias cabeças, que têm as suas opiniões, eu declaro que nós seremos assim, Senhor. Nós seremos, Senhor, diferentes, Senhor, dos outros filhos, Pai. Seremos os filhos mais velhos, Senhor. Seremos aqueles que levaremos os mais novos, que conduziremos, Senhor. Nós declaramos esse novo tempo, essa passagem, Senhor, da meninice, Senhor, para a maturidade das nossas vidas. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Queridos, como a Mônica disse na oração, não é fácil abandonar a posição de menino para filho maduro. Não é fácil, né? O Gabriel fez 3 anos agora esse mês e a gente foi lá já no Vale Encantado e tinha os brinquedos que ele tem medo e ele falava. Aí ele falava assim, não, papai, eu tenho 2 anos, eu não posso. A gente foi uma semana antes dele fazer 2 anos. 2 anos, quando eu fizer 3 anos, eu vou. E aí no dia do aniversário dele, ele, papai, quando a gente vai no Vale Encantado que eu quero ir lá no patinho? Eu falei, filho, mas você vai mesmo? Agora eu tenho 3 anos, eu tenho que ir. Eu tenho 3 anos. E depois que ele fez 3 anos, surgiu um senso de responsabilidade nele. Tanto que agora ele pergunta, papai, eu ainda posso dormir com o paninho? Porque eu já tenho 3 anos, né? Eu falo, não, filho, mas 3 anos eu acho que ainda pode. 4 eu acho que já não pode mais, mas 3 eu acho que pode ainda. Eu falo, então tá bom, então 3 anos. E quando a Mônica orou isso, eu lembrei dessas coisas, sabe? Assim, que não é fácil, queridos. Não é fácil abandonar a posição de criança, onde tudo é mais fácil. As responsabilidades são muito menores. E conforme a gente vai crescendo, vai ficando cada dia mais difícil, cada dia mais a responsabilidade aumentando. Então que a gente tenha isso, querido. Que a gente entenda que realmente não é fácil. Mas que a gente tope essa parada. Amém? Que a gente entenda porque esse é o propósito de Deus. É fazer com que a gente se torne maduro, cara. Amém? Você já me ouviu falar milhões de vezes isso. O filho de João, capítulo 1, versículo 12, é tequenon, que é filho que mama, é filho pequenino. Mas o filho de Romanos, que o apóstolo Paulo diz que há uma expectativa para que ele se manifeste, esses são os ruios, como a Mônica orou. Esses são os filhos maduros. Então o propósito de Deus é esse. É que você se torne, em Cristo Jesus, um tequenon, sim, um filho que mama, sim. Mas o Senhor tem um propósito para que você cresça, para que você se torne um filho maduro. Porque os filhos maduros, eles precisam se manifestar. Eles vão manifestar o caráter do Cristo. Eles vão manifestar a glória do Cristo.
Amém? Então que a gente entenda que é difícil, mas que a gente avance, porque o Pai está segurando a nossa mão, amém, querido? E o Pai está dizendo, não, filho, pode ficar com o paninho por enquanto, mas vai no patinho, escorrega no patinho, porque esse é o tempo. E se o Pai disse que é o tempo, então é o tempo, amém? É aquilo que a Cris disse, se a porta está aberta, então vai e passa, amém? Vamos lá. A próxima... Tudo aquilo que nos impede de viver intensamente, a gente vai declarar que seja removido. Amém, querido? E, queridos, isso eu falo com propriedade porque eu sou um homem intenso. A gente precisa viver com intensidade em Deus, cara. Chega de evangelho água com açúcar, chega de evangelho raso, chega de vidinha, chega de ser crente no Facebook, amém? A gente precisa viver intenso com Deus, cara. A gente precisa mergulhar no rio do Espírito. A gente precisa. Amém? A gente precisa orar de maneira específica, orar falando com Deus. Para de rezar, aleluia. Chega de rezar, cara. A gente reza muito. A gente fala que ora, mas a gente reza. A gente precisa ouvir Deus, a gente precisa viver o evangelho, querido. Precisa viver o evangelho, precisa viver com Ele, cara. Amém? Uma vez a Mônica me disse algo que eu achei tão forte, que ela falou, nossa, a gente vive uma geração que jejua Facebook e Coca-Cola. E eu não sei se você entende essa expressão, querido, mas é muito superficial, sabe? O nosso jejum hoje é, eu vou jejuar o Facebook e não vou tomar Coca-Cola. Isso é muito raso, isso é muito superficial. Quando a gente começa a ouvir histórias de homens que entregaram a sua vida e morreram pelo evangelho, cara, aí a gente acha que a gente é muito crente porque a gente vai ficar uma semana sem acessar o Facebook. Meu Deus! Jesus, perdoa nós. Amém, querido? Então... a gente é muito superficial, a gente vive pouca intensidade com Deus mesmo. Então que a gente ore a respeito disso, amém? O que você leu aí desse comando, filho, por favor? Que a gente abandone tudo aquilo que nos impede de viver intensos na presença de Deus. Quando eu li esse decreto abandonar as coisas pra gente viver em intensidade, eu lembrei do desenho do Up, do velhinho. E quando pra casa dele subir e alto, ele teve que lançar fora tudo que impedia a casinha de subir. Amém. Então existem muitos móveis velhos dentro da gente que nos deixam aqui no chão. E Deus quer que a gente voe muito alto. Então quando eu declarava isso, eu lembrava dessa imagem da casinha que subia muito porque as coisas velhas estavam saindo. Amém. E a gente precisa tirar, a casa é você, a casa sou eu. Amém. Tirar as coisas velhas, os móveis velhos, as coisas velhas dentro da gente, que deixa a gente aqui fincado no chão. Deus quer nos levar para o alto, nós somos águias, temos que voar alto. Né? Mas para isso, precisa abandonar, precisa retirar essas É isso aí. coisas. Então ora aí, pessoal, gente. Senhor, eu quero pedir graça. Amém, Senhor. Amém. Senhor, e o Cristo que vive em nós, dentro de mim, dentro de nós, que esse Cristo se manifeste nessa área da nossa Aleluia. vida, Pai. Aleluia. Que nós encontremos maneiras, estratégias, Senhor, ambiente, Deus, para que esse Cristo que está aqui dentro manifesta as coisas velhas, as coisas que nos amarram, Senhor, as coisas que nos impedem de viver isso que o Vitor falou, papai, a intensidade de mergulhar no profundo, na intimidade com o Senhor. Nós queremos sair da superficialidade, nós queremos sair, Senhor, da mesmice. Queremos parar, Senhor, de brincar de igreja, de fazer igreja só quando a gente se reúne, mas viver a intensidade da igreja todos os dias na nossa vida, Senhor. Senhor, e o Cristo que vive em nós, que esse Cristo encontre lugar para se manifestar. Porque já está em nós, o Senhor não precisa colocar, já está em nós. Amém. Mas que encontre lugar para manifestar, Senhor, manifestar. Senhor, porque na nossa casa, que somos nós, encontra tanto lugar para manifestar feiura, Senhor. Tanto lugar para manifestar o que não é de Deus, o que não presta. Senhor, nós queremos deixar para trás isso. Nós queremos arrancar fora esses móveis velhos, esses móveis antigos. E pedir ao Teu Espírito que encontre lugar em nós para manifestar o Cristo que está em nós, Senhor. Abre mão de tudo aquilo que nos amarra numa dimensão inferior, porque nós queremos ir para a dimensão superior, a dimensão que o Senhor tem para as nossas vidas, enxergar como o Senhor enxerga, ver como o Senhor vê, olhar como o Senhor olha, reagir como o Senhor reage. É isso
É isso que nós desejamos, Senhor. Deixar de ser criança, Senhor, que chora por um mal olhado do pai, que chora porque o pai falou mais forte. Não, Senhor, nós queremos ser filhos maduros, Deus, que entende quando, como o Vitor falou, quando o pai falou, chegou a hora, tem que ir, e a gente está pronto para caminhar, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam aguçados a voz do Pai eterno, Pai celestial, o Pai que fala conosco 24 horas, Senhor. Nós possamos atentar a isso. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Senhor, quero declarar que nós deixamos tudo aquilo que é fermento de lado, Deus. Tudo aquilo que é fermento, Senhor. Tudo, Senhor. Poderíamos enumerar várias coisas, Senhor, e cada um vai enumerar coisas específicas. Mas eu quero abranger o total e quero declarar, Senhor, que nós deixamos para trás, nós abandonamos, declaramos, Senhor, que comemos aquilo que é dos céus, aquilo que é do Senhor, Pai. E aquilo que é fermento em nossas vidas, que seja retirado. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor traga discernimento para cada um específico, de maneira individual, Senhor. Porque cada um tem um fermento específico que precisa ser retirado, Senhor. Então nos ajude, porque a nossa declaração é que nós estamos removendo tudo isso, Pai. Nós não queremos tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, a próxima declaração é que o nosso posicionamento irá gerar uma unção e uma autoridade nas nossas vidas. Amém? Isso é um princípio de reino, entendeu, querido? O que deu autoridade para José governar o Egito, querido, não foi o anel que foi colocado no seu dedo. Amém? Não foi o anel que foi colocado no seu dedo. O que deu autoridade para José governar foi no tempo que ele ficou no buraco e ele se manteve fiel, íntegro. No tempo que ele foi traído lá pela esposa do Potifar, armaram uma arapuca para ele se manteve posicionado, se manteve íntegro. No tempo que ele é esquecido pelo copeiro, ele permanece íntegro. Então, esse posicionamento, querido, gera autoridade na vida de um homem, de uma mulher. Então, o que a gente faz nos bastidores, querido, nos dá autoridade em público. Amém? Amém? Isso é um princípio espiritual. Amém? Então, que a gente ore, que a gente tenha esse posicionamento coerente com os céus, para que seja gerado em nós autoridade e unção. Amém? E falando de muita autoridade, a gente lembra do Jonas, né, Jonas? Ora aí. Pai, nós queremos declarar, Jesus, que nós teremos um alicerce forte, Pai. Amém. Nós teremos uma base forte, Pai. Que tudo isso que estamos declarando aqui, Senhor, será manifesto na prática em nossas vidas, Pai. Amém. Que nós nos lembraremos todos os dias, Pai, em todos os momentos, Pai, de viver na prática tudo isso que estamos declarando, Pai. Que, se necessário, lermos essas declarações várias vezes no dia, Pai, para que elas se tornem verdade e realidade em nossas vidas, Pai. E isso traga autoridade a nós, Pai. E que a nossa vida traga autoridade a nós, Pai. Que todos quando manifestarmos essas declarações, Pai, que nós não precisamos fazer mais nada. Que isso seja a nossa autoridade. É isso aí. Em nome do Senhor Jesus. É isso aí. Que isso seja manifestado de forma clara, é isso aí. tangível em nossas vidas. Aleluia. E que onde temos mais debilidade, Senhor, o Senhor possa nos ajudar na nossa fraqueza. Amém. Pai, o Senhor Amém. possa nos aperfeiçoar, Amém. Pai. Amém. Em nome do Senhor Jesus, Amém. para que o teu caráter, Deus, seja refletido em nossas vidas. Amém. Pai, nas pequenas e nas grandes coisas. Nós concordamos. No público e no secreto, Pai. Em todos os momentos, Pai. Na mentirinha que a gente acha que pode contar. Na enganação que a gente acha que pode fazer, Pai, em todos os momentos, nós devemos ser íntegros e retos no Senhor. Amém. Pai, em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Que a próxima declaração, que se cumpra a palavra que diz que o coração dos pais se voltará aos filhos e os dos filhos para os pais. Amém? Que haja concordância entre as gerações, entre pais e filhos. Amém? E falando, né, de família alinhada, a gente lembra da Thelma, claro. Então que a Thelma declara sobre... Vamos lá. Sim. Que acreditamos nessa verdade. Amém. Amém. O coração dos pais voltado para os filhos. O coração dos filhos voltado para os pais, Senhor. Para que a família caminhe alinhada, Senhor. E cumpra o propósito daquilo que o Senhor vai estabelecer. Amém. Declaro, Pai, não só para minha casa, mas para todas as famílias aqui estabelecidas, que vão se estabelecer, Senhor Deus, um alinhamento real, Senhor Deus, dessa palavra. Amém. Filhos voltados para os
Amém. Faz os corações voltados para os filhos, Senhor. Papéis, Senhor Deus, exercidos, Deus, de maneira clara, Senhor, de maneira precisa, Senhor. Que isso remente à ordem, Senhor. Amém. A ordem, Senhor, a manifestação clara, Senhor Deus, da vontade do Senhor, de crescimento, de avanço, Senhor, de provisão, de unidade, Senhor. Então nós decretamos e declaramos, Senhor Deus, nesse tempo, Pai, que haverá um alinhamento, Senhor, Amém. no coração dos pais, dos filhos, Amém. dos pais, Aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém, nós concordamos. Rita, posso orar? Claro. Pai, eu não quero só orar sobre os filhos e pais naturais, mas os espirituais também. Amém. É isso aí. E que haja um relacionamento intenso entre esses, Pai. Porque muitas vezes a geração muda e a linguagem muda, as coisas mudam, mas que o Senhor seja a aproximação deles, Pai. Amém. Para que haja intensidade, Pai, para que haja conexão entre essas gerações, Pai. Para que não haja uma distância, para que não tenha problemas de comunicação, Pai. Para que o Senhor aproxime as gerações, Pai, e traga um relacionamento vivo, intenso, de amadurecimento, de ensinamento, onde muitas coisas são transferidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que haja essa conexão, Pai. Amém. Nós concordamos, Senhor. Amém. Amém, queridos? A próxima declaração que ative em nós o senso de responsabilidade individual. Que a gente tem que entender que cada um tem uma responsabilidade individual para que a gente possa avançar no coletivo. Amém? Então, depende de todos, amém, queridos? Não é do mais que está em evidência, depende dele, não, cara, depende de todos nós. Há uma responsabilidade individual, querido, que vai afetar no coletivo, amém? A gente está remando no mesmo barco, amém, querido? Lembra do Peres, que a gente ministrou no domingo? É o remador de baixa categoria, mas se eles não estiverem lá, o navio não vai para frente, amém? Depende de cada um de nós, querido, de cada um de nós. Cada um na sua proporção. E o remador de baixa categoria é todo mundo, somos todos nós, amém? A gente pensa, então eu sou o remador de baixa categoria e aí tem... Não. É todo mundo, aleluia. Quem está aqui é o primeiro remador de baixa categoria, aleluia, lembra? É os ministros do Senhor, amém, querido? Então que aguce em nós esse senso de responsabilidade individual, de que você... Entenda que você faz parte de tudo isso, cara. Amém. Que é através da sua vida que Deus vai fazer aquilo que Ele precisa fazer. Amém? Amém? Então vamos lá. Quem quiser, antes que eu aponte. Deus, eu declaro... Deus, eu declaro que nós somos o corpo, Deus, juntos e que nós devemos fazer a nossa parte. É verdade. Cada um de nós, Senhor, fazemos parte desse corpo. Não é o dedo, é a cabeça, é o olho, Pai, mas cada um faz parte desse corpo. Sim, Senhor. E que nós devemos viver, Senhor, o invisível. Viver, Senhor, a nossa vida assim, que agrada ao Senhor. Amém. Que nós devemos analisar as nossas vidas, as nossas atitudes, Pai, como a gente vive, como a gente anda no dia a dia, por todo o tempo, Deus, na nossa vida, para que nós, quando nós juntarmos uns com os outros, Deus, nós possamos atingir aquilo que o Senhor quer, que a gente como corpo, Deus. Em nome de Jesus, que nós vamos cuidar uns dos outros, Deus, que nós vamos crescer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Pai, ainda sobre esse decreto, Deus, eu quero declarar que a gente entenda mesmo a importância individual, Pai. Porque trazendo para o meio que eu vivo lá na fábrica, Senhor, que a gente sabe que um operador sozinho ele não consegue rodar uma máquina. Amém. Mas um só ele consegue desgraçar uma produção inteira. E aqui é da mesma forma. Deus, ontem a gente fazendo comando em casa, a gente orava e a Aline falou algo para o Miguel. E é bem verdade isso, que um erro que eu tenha afeta ela, afeta o Miguel, um erro que ela tenha me afeta o Miguel, um erro do Miguel afeta nós dois, e que um erro que a gente tenha, Deus, afeta cada um aqui dentro. Mas também, Deus, é válido que um acerto que a gente tenha, Deus, afeta todos. Amém. Amém. Então nós sabemos que a partir do momento que nós somos abençoados por alguns posicionamentos corretos que temos, Pai,
a nossa casa vai ser abençoada, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, até alcançar as nações da terra. Amém. Então, Deus, que nós entendamos, Deus, a importância do nosso posicionamento, Pai, individual, Pai, não só aqui dentro da tribo, Deus, mas principalmente fora, Deus. Que nos mínimos detalhes, Pai, que nos mínimos detalhes, Deus, que onde o Senhor nos colocou, Deus, que a gente possa ser, Deus, como foi declarado no domingo lá, Deus, que a gente possa ser, a gente sabe que a gente está sendo olhado, a gente sabe que a gente está sendo medido, a gente sabe que a gente está sendo, Deus, inspecionado, Deus, então que a gente possa ser aprovado em todo tempo, que a gente possa buscar ser aprovado em todo tempo, Deus, não porque os homens estão nos olhando, Deus, mas por aquilo que nós temos e pelas convicções que nós temos, Pai, que nós possamos fazer para agradar o Senhor, Deus, para ser aprovados por Ti, Deus. Nos ajuda, Pai. Amém. Nos ajuda a entender isso, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Senhor, declaramos com base em Juízes capítulo 7, 19, que é tempo de tocar a trombeta, Senhor. Amém. Tempo de anunciar que é o tempo novo e nós iremos avançar, amém, Senhor. Amém. Também declaramos que é tempo de tomar as portas de autoridade, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, nos dê essa consciência, Senhor. Nos dê essa mente profética, Senhor. Amém. Declaramos, Senhor, com base em Ruth 3:8, Senhor, que é tempo de encontrar o nosso Boaz. Amém. É tempo de encontrar o nosso resgatador. Tu és o nosso resgatador, Jesus. Yeshua, Tu és o nosso resgatador. Yeshua é o Teu nome. Yeshua, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Declaramos, Senhor, que estamos perdidos sem o Senhor. O Senhor nos encontrou primeiro. O Senhor nos encontrou primeiro. O Senhor nos encontrou primeiro. E depois nos deu o privilégio de nos encontrarmos, Pai. Mas o Senhor nos encontrou primeiro. Tu és aquele que nos remiu, Senhor. Aquele que nos colocou numa posição de dignidade e honra, Pai. O nosso resgatador, Tu és o nosso Boaz, Tu és o nosso Boaz, e nós declaramos isso, Pai, isso é uma verdade, Pai, em nome de Jesus. Com base em Mateus capítulo 25, declaramos que é tempo de ouvir a voz do noivo e sair ao encontro. Nós ouviremos a Tua voz, Tu és o noivo, e nós somos a Tua noiva, e nós ouviremos a Tua voz, e nos posicionaremos e iremos até o Senhor, avançaremos até o lugar do destino, porque a Tua voz nos dá destino, ó Deus. A voz do nosso resgatador nos traz destino, ó Deus. E nós ouviremos a Tua voz, iremos até o Senhor, Pai. E nós declaramos, Senhor, com base em Atos capítulo 16, 25, nós declaramos que todas as prisões internas, elas estão se rompendo nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que nos aprisiona, Senhor, está sendo rompido, Senhor. Ao soar da voz do Senhor, ao soar da voz do noivo, ao soar da voz do nosso Boaz, ao soar da voz do nosso resgatador, todas as cadeias, todas as prisões são despedaçadas pelo poder libertador da Tua palavra. A Sua palavra é martelo que esmiuça a penha, que esmiuça um pedaço de rocha. A Tua palavra é fogo que consome, Deus. Esse é o poder da Tua palavra, Senhor. Senhor, declaramos que tudo isso que nós declaramos, Senhor, são verdades espirituais. Nós cremos nisso, Pai. São verdades declaradas que nos alcance, que a Tua palavra nos alcance, que alcance nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Amém, queridos? Então agora eu vou pregar, aleluia? Mais pouquinho. Eu quero compartilhar só um texto com você, bem rapidinho. Uns 10 minutinhos. Pode ser 10 minutos? Vamos lá, 10, 20, 30. Então vamos lá, abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Porque eu quero... Acredito que é oportuno depois dessas declarações. Amém, queridos? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todos... Essa igreja não tem água pro pregador? Nunca vi isso. Nossa, cara. Que blasfêmia. Que desonra. Brincadeira, gente. Romanos 8, 28. Todos aí, olha o que diz aí. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim? Sim.
Que versículo lindo, né, cara? Amém? Você entende esse versículo, querido? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É lindo, né, cara? É romântico, é lindo, né, Elvis? Tipo você, né? Não, porque esse é o versículo que a gente usa quando alguma coisa vai mal, não é verdade? A Carol não vendeu bem na belezinha, não vendeu muito bem na belezinha, mas a Carol fica tranquila, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Não é? Aí a Daiane não faz o jiu-jitsu porque não tem mulher no jiu-jitsu, não é, Daiane? Mas não se preocupa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Fica tranquila, fica tranquila. A Roberta, quantas Bíblias precisa? Fica tranquila, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim que a gente usa o versículo? Só que aí quando não acontece... Dizemos a mesma coisa, mas tudo coopera. E aí, cara, aí a gente começa a se frustrar, na verdade. Caramba, se o negócio coopera para o bem, por que minha vida eu só tô me lascando aqui, coopera para o bem? Que parada é essa, não é não, Cezão? Então a gente precisa entender o contexto do negócio, amém? Vamos lá, continuar então. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Queridos, o que a gente precisa entender é o propósito de Deus é que nós nos tornemos a imagem do seu Filho Jesus. Amém? Que é o primogênito dentre muitos irmãos. Então o que Paulo está dizendo é: ei, não se preocupe, porque todas as coisas cooperam para o bem. O que é esse bem? O bem é ganhar muito dinheiro? Não, não é isso que Paulo está dizendo. O bem é que o Corinthians ganhe? Não, o Corinthians perdeu. Aleluia. Então, o bem, o que é o bem? O bem é que você se torne igual a Jesus. Amém? Amém. O que Paulo está dizendo é: todas as coisas cooperam para o bem. O que é o bem? Para que você se torne a imagem de Jesus, o primogênito dentre muitos irmãos. Então Paulo está dizendo assim: tudo na sua vida, tudo que ocorrer na sua vida, tudo que acontecer na sua vida, tem a finalidade, tem o propósito de tornar você parecido com Jesus. Aleluias? Então, entenda, queridos, quando acontecer algo muito ruim na sua vida, você precisa ler esse texto e dizer: todas as coisas cooperam para que eu me torne parecido com Jesus. Amém? Todas as coisas são úteis, todas as coisas colaboram. Amém? Todas as coisas servem de plataforma para que eu me torne igual a Jesus. Amém, queridos? Então, por isso a gente precisa entender, cara, que você já ouviu a gente falar muitas vezes que existe o dia bom e o dia mau. Existem dias que tudo vai dar certo, querido. Mas existem dias que você fique tranquilo, porque nada vai dar certo. Mas mantenha calma, fica tranquilo, respira fundo, porque todas as coisas cooperam para que você se torne parecido com Jesus. Amém, queridos? Amém? Então quando a gente fala de comer do cordeiro, querido, a gente está falando de comer da carne de Jesus, de comer do Filho de Deus. Já ouviu falar que você é aquilo que você come? Nós somos aquilo que a gente come, cara. Então se eu como cordeiro, eu preciso estar mais parecido com o cordeiro. Quando a gente fala de comida, a gente fala de adoração. Por isso que Salmo 115 diz assim: vocês, aquele que tem boca mas não fala, tem olho mas não vê, não sei o que, fiquem semelhantes a eles, todos que o adoram. Por quê? Porque quando aquilo que eu adoro, eu vou me tornando mais parecido, querido. Quanto mais eu adoro a Jesus, quanto mais eu adoro ao Cristo. Por isso a gente fala de intensidade, cara, de viver em uma adoração intensa. Mais parecido com Jesus eu vou ficando, mais parecido com Cristo eu vou ficando, mais o caráter do Cordeiro, o caráter do Cristo vai se desenvolvendo em mim, porque eu estou comendo do Cordeiro, eu estou me parecendo mais com Ele todos os dias, e entendendo
que tudo que acontece na minha vida, tudo, queimou a televisão da minha casa. Não se preocupe, é para que você se torne parecido com Jesus, cara. Ah, os caras querem limitar a internet, está amarrado, mas é para que você se torne parecido com Jesus. Amém? É tudo, querido. Bati o carro, ai meu Deus, e agora? Entenda, bati o carro, Jesus, eu preciso estar mais parecido com o Senhor. Tá entendendo? É assim, cara. Todas as coisas. Por quê? Por quê? Porque quem acessa ao Cristo, acessa o Pai. E quem acessa a igreja, acessa o Cristo. Amém? Lembra quando Filipe indagou Jesus? Falou, Jesus, mostra-nos o Pai então e tá tudo certo. É Jesus, como é que é, Filipe? É isso aí, Jesus. Mostra o Pai pra gente e tá aí, beleza, eu não vou pedir mais nada. É isso que o Felipe estava falando. Mostra-nos o Pai e beleza, a gente já se contenta, tá tudo bom. Aí Jesus fala para ele, mas Felipe, tanto tempo andando comigo e você ainda não me conhece, você não viu o Pai. Você não entendeu que o Pai está em mim, eu estou no Pai, eu sou um com o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai, Felipe. Por quê, querido? Porque quem acessa o Cristo, acessa o Pai. Mas o Cristo disse o quê? Se vocês acreditarem na minha palavra, eu farei morada em vocês. Ou seja, aquele que acessa a um filho de Deus, a um ruios, a um filho maduro, a um cristão, ele está acessando Cristo, ele está acessando o céu, ele está acessando o Pai. Por isso que nós precisamos, querido, eu e você, eu preciso sair daqui mais parecido com Jesus. E eu preciso acordar amanhã um pouquinho mais parecido com Jesus, cara, porque amanhã pessoas irão me acessar. Amanhã pessoas irão me acessar e quando elas me acessarem, elas precisam estar acessando os céus, elas precisam estar acessando Cristo e elas precisam ver o quão parecido com Cristo somos. Amém? Porque nós somos cristãos, amém, querido? Pequenos cristos, querido. Ou então a gente muda a nomenclatura. Amém? Estão aqui? Estão entendendo? Sim. Então era só isso que eu queria compartilhar com vocês. 10 minutos. Deu 10 minutos ou não deu? Dá não. Ainda não? Então vou continuar um pouquinho. Amém, queridos? Porque isso é comer do cordeiro, amém? Isso é comer do cordeiro. Para que comer do cordeiro? Porque senão a gente fica, vamos comer do cordeiro, fazer declarações. Para quê? Para quê? Para que você se torne como o cordeiro. Para que você tenha caráter de cordeiro. Como aquele que foi crucificado e morreu mudo como um cordeiro. Isso é que a palavra diz, que Jesus morreu como um cordeirinho, porque emudecido, enquanto as pessoas zombavam e diziam, ei, mas se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Você diz que é o Filho de Deus, mas não consegue salvar a si mesmo. Desce da cruz. Queridos, se fosse eu, já ia descer e tacar fogo em todo mundo. É verdade, ia mesmo. É verdade, querido. Você imagina, por muito menos, querido, a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente quer... Imagine o Cristo lá e todo mundo zombando e passa o tempo e com dores zombando. Ei, o Filho de Deus, olha lá. Filho de Deus, desce da cruz. Eu falei, eu sou mesmo. Receba! Queridos, eu faria isso. Eu sei que vocês são crentes, só eu faria isso. Eu sei disso, eu sei. Depois eu vou pedir perdão para Deus, mas eu faria. Eu fico falando, Jesus, para mim esse foi o momento mais... Que quando você é aguçado e as pessoas ficam te aguçando. Mas você não é? Eu sou! Eu sou! Aleluia, Jesus. Ainda bem que eu não estava lá. Não ia fazer besteira, igual o Pedro. Eu ia sair cortando a orelha também do povo. Amém? É verdade. Amém? Então, e nesse momento Jesus faz o quê? A Bíblia fala o quê? Que ele como um cordeiro, emudecido, diz a palavra. Mudo, calado. Manteve-se correto, posicionado. Isso é caráter de cordeiro, querido. É por isso que eu vou falar pela 18ª vez a palavra de Apocalipse, querido, que esse texto é maravilhoso. Quando João está chorando, querido, chorando, e o céu está chorando porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. O ancião fala, não chora mais, João, olha para o trono, olha lá, olha o leão da tribo de Judá que venceu. Quando ele olha para o trono, ele vê o cordeiro como se estivesse sendo morto.
Porque cordeiro e leão é uma coisa só, querido. O que dá autoridade de leão é o caráter do cordeiro. Isso é uma verdade, cara. Isso é muito profético, muito profundo, muito poderoso, querido. Então a gente precisa desenvolver em nós isso, cara. O caráter, o cordeiro, o Jesus mais parecido, entender que todas as coisas cooperam para que a gente se torne parecido com ele, Claudinho. Tudo que acontece nas nossas vidas, amém, queridos? Amém, que a gente murmure menos, amém? Para de murmurar, cara, e entenda que as coisas estão colaborando para que a gente se torne parecido com ele, querido. Amém? As coisas não vão funcionar do nosso jeito, não adianta, cara. Você reclamando ou não reclamando, elas não vão funcionar do seu jeito. Não, então a gente tem uma escolha. Ou a gente reclama, murmura, ou a gente entende que faz parte daquilo que Deus quer desenvolver em nós. Amém? Amém? Porque as circunstâncias não vão mudar com a nossa reclamação, cara. Verdade. Eu reclamar não vai mudar nada. As circunstâncias não mudam. Mas o meu posicionamento muda algo no mundo do Espírito, diante de Deus. Muda aquilo que Ele está desenvolvendo em mim. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe essa manhã e que nos dê clareza dessa palavra que Ele libera sobre nós. Amém? Que a gente coma do cordeiro de fato. Amém, queridos? Amém. Senhor, nós declaramos, Pai, que nós queremos comer do cordeiro, Deus. Queremos comer do cordeiro, porque nós queremos nos parecer com o cordeiro, nos parecer com o Senhor, porque esse é o propósito do Senhor para nós, que nos pareçamos com o Filho mais velho, nos pareçamos com Jesus, com o nosso resgatador, com o nosso Boaz. Então nós declaramos, Espírito Santo, nos ajude, Espírito Santo, porque o Senhor disse que nós não estaríamos sós, mas o Senhor nos ajudaria. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos guia em toda a verdade. O Senhor é o nosso ajudador, consolador, auxiliador. Então nós precisamos do Senhor, Espírito Santo, para que a gente se pareça mais com Jesus a cada dia, Pai. Ajuda os meus irmãos, eu os abençoo nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? É isso, amém? Amém. Então nós vamos comer do cordeiro junto agora. Eu queria pedir para o senhor colocar duas mesinhas aqui.